Minha gente, tudo certo por aí? Estamos começando mais um Azeviche aqui na nossa TV Câmara de Salvador, esse espaço de diálogo sobre identidade, cultura e transformação social. Já quero te fazer um convite, se você perdeu algum programa, fique atento, viu? Você tem a oportunidade de assistir, de conferir toda a nossa programação através do nosso canal no YouTube. Olha que dica de milhões. Então pegue a câmera do seu celular, aponte para o QR Code que aparece aqui no cantinho da tela e você vai ter acesso a todos os programas que a gente já produziu e já realizou para você até então. Agora, hoje, a gente vai refletir aqui no Azeviche sobre um tema que é fundamental, a leitura como objeto de transformação social. Muito além das páginas de um livro, a leitura abre caminhos para a consciência crítica, fortalece a identidade e também cria pontes entre o conhecimento e a realidade de cada comunidade. Para essa conversa, a gente recebe aqui no nosso estúdio a escritora e mestranda em Relações Étnicas, Jéssica Oliveira. Ela é idealizadora de um clube de leitura voltado para crianças e adolescentes quilombolas do interior da Bahia. O trabalho dela mostra que ler não é apenas imaginar outros mundos, mas também reconhecer e valorizar nossas próprias histórias. Então já faço esse convite para você, fique aí com a gente, venha se inspirar com essa trajetória que une literatura, ancestralidade e, claro, futuro também. Jéssica, minha querida, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Tudo bem, Cris? Um prazer ter você aqui com a gente, conhecer um pouquinho mais desse projeto, desse trabalho tão importante, mas acho que é fundamental, antes da gente começar a falar sobre o clube de leitura, a gente falar um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória pessoal, acadêmica. Então me conte como é que a leitura entrou na sua vida, né? A literatura entrou na sua vida e qual foi o impacto disso na sua formação, né? Como é que você identificou que você gostaria de escrever livros, de contar histórias? Fale um pouquinho dessa sua vivência desde a infância até os tempos atuais. De uma forma resumida, claro, né? Então, eu venho de uma família de professoras, né? Então, eu tive acesso muito cedo a livros, a leitura, sempre fui muito influenciada a ler. E aí eu comecei essa escrita na adolescência, mas eu sempre ouvia, né, que escritor é quem publica. E só após eu entrar na universidade pública, que eu entrei em 2013, aqui na UFBA, em Salvador, que eu fui entender que o mercado editorial ele é excludente, ele é racista, então não tinha como uma menina que sai do interior escrevia muito, publicar logo os livros. E nem por isso eu também poderia deixar de ser escritora, porque eu não publicava. Sim. E aí uma professora descobriu esses textos meus, me encorajou muito, e aí eu comecei a escrever, fazer blog, e aí foi indo. Em 2012 eu participei de um concurso literário também, onde eu consegui publicar o meu primeiro conto, que é o conto que dá nome ao meu livro, que eu tenho 2 livros publicados e umas 5 antologias que eu participo também, que é o Festa de Aniversário, que foi a partir daí que eu peguei o gancho para entender mais ou menos o que eu gostava de escrever, né, de construir com a literatura. Esse Festa de Aniversário, apesar do título, ele não fala sobre uma festa propriamente feita, mas sobre denúncias de festas de aniversários que não deveriam mais existir, como racismo, machismo, feminicídio e outras questões, assim. E aí, quando esse livro foi publicado em 2012, né, esse conto foi publicado, ele teve recorde de vendas. E aí, em 2020, eu já lanço ele como um livro com mais 6 contos também, que hoje se encontra esgotado, todas as vendas. E aí, a partir desse meio tempo, né, que eu comecei a entender esse processo da escrita na minha vida, que eu já era escritora desde a adolescência, só não tinha um livro publicado ainda. E aí eu começo a escrever não somente contos, que é mais a minha praia, mas eu começo a escrever poema, poesia também, e onde eu começo a entrar nesse mundo da literatura participando de feiras literárias também. Uhum, perfeito. Você falou sobre o mercado editorial ser excludente, né? E mesmo que a gente ainda não vá adentrar exatamente, falar especificamente sobre isso, mas eu acho importante essa pontuação, porque você, além de escrever, você decidiu escrever sobre relações étnicas. Então, como é para você estar nesse mercado? Como foi entrar e como é permanecer nesse mercado? Então, enquanto mulher negra, né, eu não fui convidada a entrar, eu tive que dar um jeito de De entrar. pular, de entrar nesse espaço e também de tentar permanecer, resistir, né, porque não é fácil, principalmente quando você vem, eu sou uma mulher, às vezes as pessoas ainda entendem a Bahia como Salvador, então eu sou Sim. uma mulher do interior da Bahia, que tem um sobrenome popular e que isso, quando eu chegava nas editoras, mas sim, quem é ela? Né, o que é que ela traz? Então, eu tinha que convencer que aquela literatura minha tinha que ser publicada não só por uma reparação histórica, mas pela qualidade que o meu texto tinha, toda a técnica. Eu sou formada em letras,
E também sou roteirista, então é toda uma técnica que a gente usa. A gente não senta e escreve algo e sai assim do nada, né? E aí, quando eu me encontrei, eu fiz a minha primeira publicação, foi independente, justamente por ter tido vários não de algumas editoras, e depois do recorde de vendas, eu comecei a receber vários e-mails de algumas editoras, mas dei a prioridade à editora Nocego, que é uma editora também do interior da Bahia, feita e construída toda por mãos negras, e aí a gente começou a publicar outros livros, né, além desse primeiro livro meu. Mas, assim, tendo essa visão, né, do letramento racial que eu tive acesso, que a gente também não nasce com letramento racial acessível, né, enquanto pessoa negra, eu comecei a perceber que eu podia construir e mexer nesse espaço que eu estava, falando sobre essas denúncias através da minha literatura. Então, às vezes é uma literatura forte para alguns. Ah, eu não quero ler isso, não, porque me causa dor. Vamos deixar para a gente falar dessa literatura depois. E eu sempre insisti, né, a gente tem que falar sobre isso agora, porque senão vai continuar fazendo festas e festas de aniversário esses problemas, né? Então, não é um campo fácil, como nada que qualquer pessoa negra hoje enfrente para poder realizar. Mas eu tenho conseguido resistir. Tem atravessado essas barreiras, né? Você falou que os livros estão esgotados, mas ninguém encontra mais para comprar, entrando em contato com você por Instagram, não tem como adquirir um exemplar? Tem. Aí agora, entrando em contato comigo, eu consigo, fiz uma remessa agora de pedir mais 100 exemplares e estou aguardando chegar à editora de São Paulo. E esse novo lançamento que eu estou, que é o meu primeiro livro infantil que eu escrevi agora, inclusive eu acho que foi a escrita mais difícil para mim, porque escrever para criança é muito difícil. A gente acha assim, a criança vai entender qualquer coisa, pelo contrário, a criança questiona muito. E aí eu fui buscar alguns psicólogos, pedagogos mais especializados na área desse público, e eu escrevi o Não Somos Todos Iguais, Você Sim. Sabia? Que é um livrinho, né, que tem uma menininha bem perguntadeira que vai perguntar aos pais por que a gente é igual. E tanto que os pais falam, a gente é tudo igual, somos todos filhos de um Deus. Né? E aí vai entrar várias questões da espiritualidade, do que seja esse Deus para todas as pessoas, o que é esse ser igual para todas as crianças. E aí esse livro eu já entro com essa editora baiana também, que viu todo o texto, né, e falou, não, a gente vai publicar ele. Então, é um livro que eu também já trago esse processo de discutir relações étnicas com as crianças, porque eu acho que é muito importante de começar um trabalho de base, para ter Uhum. um adolescente, para ter um jovem com mais acesso a letramentos que, por exemplo, me foram privados a vida toda. Eu sempre Uhum. falo, se não fosse a universidade, eu não ia ter esse contato. Com certeza. Falando um pouquinho sobre sua vivência, né, no interior, antes da gente adentrar o Clube da Leitura, que eu já tô doidinha aqui para saber como é que você teve essa ideia. Você falou sobre essa dificuldade, né, de escrever para crianças, que não é tão simples quanto parece, né, pela necessidade de ser o mais direto possível, mais sutil possível, mas eu queria guardar isso para daqui a pouco, para você me contar um pouco sobre sua vivência no interior. Como é que isso estimulou ainda mais ou influenciou, nesse seu trabalho com a literatura? E eu lendo o seu histórico, o seu currículo, eu vi que você também entrou para a Academia Internacional de Literatura Brasileira. Então você, como mulher preta vinda do interior, o que é que isso representa para você? Fale um pouco sobre esses 2 aspectos. Então, eu venho de um interiorzinho chamado Baixa Grande, né, que é nessa região da Bacia do Jacuípe, e lá em Baixa Grande a gente tem um público muito grande de pessoas que escrevem, mas nesse mesmo processo que eu me encontrei durante muitos anos, que escrevem e guardam na gaveta aqueles textos, muitas vezes por não ter oportunidade, por não ter acesso, né, a alguns espaços que consigam fazer algumas publicações. Então, quando eu penso, né, em Baixa Grande, por exemplo, que é meu interior, que eu saí de lá, e eu sempre gosto de falar porque eu pontuo sempre, na geografia da Bahia não existe só Salvador, né? Existem outras vidas além nos interiores também. E eu hoje sou uma referência no meu interior, não somente como escritora, mas por esse impacto social que eu consegui devolver ao município. Eu criei em Baixa Grande, em 2020, um projeto chamado Negraçou, que a gente discutia sobre literatura e ancestralidade, e a gente conseguiu fazer a primeira exposição fotográfica de personalidades negras do município, onde eu consegui acessar a prefeitura na época e perguntar, olha, a gente tem várias pessoas negras, várias mãos negras que construíram o município, e a gente não tem uma rua, por exemplo, que homenageie nenhum desses. E aí eu lembro que nessa conversa com esse prefeito, hoje em memória, né, ele disse assim, nossa, eu nunca tinha pensado que a literatura podia abranger tantas coisas. Eu falei, porque a gente pensa a literatura num lugar, às vezes, sala de aula, num lugar somente didático ou resumida ao livro. Mas, pelo contrário, a literatura ela consegue ir para o ancestral, para o social, para as discussões étnicas também. E aí, quando eu consegui fazer, né, não sozinha, mas todo um trabalho coletivo, devolver para o interior essa busca de vamos ler, vamos entender, vamos ouvir a oralidade que pulsa também no interior, as nossas mais velhas e tudo mais,
foi uma coisa que, assim, nem eu esperava que era tanto resultado e nem também eles, porque eu venho do interior sendo uma mulher negra que fui uma mulher, um corpo pensado para não dar certo. Então, sempre que eu estou com meus amigos negros que deram certo em algum espaço, que a gente vê algum olhar que incomoda, eu falo, a gente deu certo. E Baixa Grande é esse lugar. Quando eu chego assim, vamos falar, a gente fez a primeira festa literária agora, com o apoio do Fundo de Cultura, né, da Bahia, lá em Baixa Grande, e foi um evento assim que marcou muito, principalmente porque a gente conseguiu levar alguns profissionais daqui da literatura de Salvador para lá e fazer esse impacto e também essa, vamos dizer assim, essa ligação. A gente conseguiu fazer com que autores mostrassem os textos que, apesar de não ser publicados, ó, aqui meu texto, Lucas de Matos esteve lá, a gente levou Negra Jo também para lá, para Baixa Grande, foi muito especial, porque ela falou sobre empreendedorismo também, sobre literatura com as meninas. Então, hoje, quando eu me pego pensando assim, essa Jéssica que vem do interior, que apesar de ter se moldado muito, quando eu chego em Baixa Grande, eu sempre tiro meu sapatinho. Boto o meu pezinho no chão, e aí, como diz chamar, boto o pezinho no chão, e aí eu vou ali, ó. Quem é que escreve aqui? Quem é que gostaria de falar sobre isso? Vamos fazer uma roda de conversa, vamos fazer alguma coisa, de forma voluntária mesmo, porque eu lembro que era muito importante se eu tivesse tido isso na minha época. Então, devolver isso e chamar alguém para vir também é importante. Com certeza, eu acho que isso é fundamental quando a gente pensa, e tem uma frase que me incomoda muito, que é a favela venceu. E a gente geralmente vê as pessoas falando isso quando uma pessoa daquela comunidade ascende, né, cresce e, enfim, ganha uma certa visibilidade, alcança o sucesso. Mas o principal que a gente precisa questionar é, a partir do momento que essa pessoa consegue estar nesse lugar, alcança a fama, de que forma ela dá mão para essa comunidade? De que forma ela traz outras pessoas consigo? E eu acho que é esse ponto que você aí está um passo à frente, né? Porque você sai de lá do seu município, mas você não abandona a comunidade e lança, inclusive, esses projetos, tem os trabalhos voluntários, que é também justamente essa forma de você puxar as pessoas para perto e mostrar que é possível esperançar uma outra realidade, né? Como você disse, você foi feita para não dar certo, vem de um lugar que você tinha tudo para acreditar que não daria certo. Mas deu, tanto que você hoje está aqui e vai contar para a gente um pouquinho sobre esse clube de leitura que você criou. Como é que surge essa ideia? É desse desejo de também falar sobre isso para crianças e adolescentes? Como é que você teve essa ideia? Sim, o clube nasceu quando eu era uma estagiária ainda, né? Então foi um processo muito desafiador, porque eu, enquanto estagiária do curso de letras, cheguei na escola para estagiar e de repente comecei a identificar, né? Não de repente, mas assim, comecei a identificar na vivência. Uma frase bem clichê que tem em escola pública: esses meninos não querem nada com a Voz do Brasil. E eu fui entender o que é que esses meninos entendiam por Voz do Brasil, em primeiro lugar, e o que é que eles não queriam. Então, eu sempre estagiei em escolas de periferia por uma escolha. Não para fazer uma espécie de laboratório, mas porque eu sabia que eu queria trabalhar com a educação pública, então eu queria ir nos lugares mais desafiadores. Não queria ficar nas escolas do centro, porque não me chamavam muito, não me despertavam assim, muito interesse. E aí eu sempre fui para essas escolas no município de Jequié. E foi onde eu entrei nessa escola Milton Santos, que é uma escola quilombola, no quilombo urbano, Barro Preto. E foi o meu primeiro contato com esse impacto de, assim, você chegar naquela escola, ver a escola estruturada, ver uma coordenação querendo trabalhar assim, de forma, não, vamos pensar assim, que a gente tem que discutir relações éticas na escola, não só em novembro, por exemplo. Mas a gente, em contrapartida, tinha uma biblioteca linda na escola e ninguém pode pegar esses livros, que para pegar o livro tem que fazer um cartão. É uma barreira muito grande, assim, de documentos para os meninos acessar, que os meninos, depois eu pego esse livro. E quando chegava no livro, era sempre aquela literatura ainda do que está no cânone literário, que é aquela literatura branca, de homens brancos ou de mulheres brancas, né, que é uma literatura bacana, mas a gente também tem um acervo hoje em dia muito bom e que, às vezes, chega na escola, mas não chega na mão do aluno, não consegue chegar na mão do aluno. E aí, quando eu chego nessa escola como estagiária, eu fui identificar, né? Se os meninos não gostam de nada que tem aqui, o que é que está sendo ofertado? E aí, quando eu vou nessa sala de livros, ver livros como Conceição Evaristo, livros de Grada Quilomba, Silvio Almeida, que são referências para mim,
desde a época da faculdade, eu peguei e falei, não, deixa eu ver aqui com os meninos, e comecei a apresentar. Sentaram na hora do lanche e tal. E isso gerou um grande incômodo, porque enquanto estagiária, alguns professores não aceitavam muito bem. Como assim? Essa menina chegou aqui ontem e está achando que vai mudar a realidade da escola? Uhum. E aí, com isso, eu pedi uma oportunidade à coordenadora da escola na época, era Diana, e ela disse, Jéssica, se você achar que eles vão lhe dar essa oportunidade de ler com você, porque adolescente tem uma barreira também, eles, né, para aceitar, assim, de cara, eu falei, vamos tentar. E aí é onde surge esse clube. Eu começo a me reunir com os meninos após os horários de aula normal. No início eram 5 meninos, 24 horas eles perguntavam, prova vale ponto? Se não vale ponto, eu não vou continuar, porque tem muito isso na escola. Eu falei, oh, não vale ponto, mas vai valer ponto para a vida. Pode acreditar. Aí eu ficava tentando convencer eles, pode acreditar em mim. E adolescente hoje, a gente vive na época da viralização. Então, eles gostam muito de internet. Não tem como a gente não ir para a internet também. Eu dizia, ó, tá vendo o Instagram da Pro? Ó, a Pro vai postar vocês aqui. E na época nem tinha muitos seguidores assim, mas eles ficavam, ai, Pro, vai, então vamos. Nessa era como se fosse uma troca de moeda. Sim. No início, desses 5 foi para 10, 25. Hoje a gente tem 91 inscritos no Clube da Leitura Preta. E aí vieram as questões, né? Por que Clube da Leitura Preta? Eu falei, ó, existem vários clubes de leitura no mundo inteiro, mas eu queria um clube que tivesse essa ênfase em literatura negra e que fosse voltado para crianças e adolescentes, principalmente nesse gancho da literatura negra, porque eu ficava pensando, poxa, como é que esses meninos são atravessados por violências? Várias questões. Em Jequié, em 2021, por exemplo, ficou marcado por ser a cidade mais violenta do Brasil. E, em contrapartida, nesse mesmo ano, nasceu o Clube da Leitura Preta, na periferia, lá no Barro Preto, onde vários meninos também que participavam do clube na época foram vítimas dessa guerra de drogas, morreram. E aí, assim, tinham episódios que a gente se reunia, por exemplo, que estava comendo bala lá fora. E a gente, dentro do clube, dentro de uma escola, numa sala, fazendo literatura. E aí, desse clube, surgiu o primeiro concurso literário do Quilombo. A escola inteira, a gente teve mais de 1.500 textos de uma escola que ninguém escrevia. E aí todo mundo ficou assim, nossa, então deu certo. A gente foi e premiou cada menino com certificado. Depois esse clube vem à tona, começam as entrevistas, os meninos passam de um lugar, né, a existir em um lugar que eles não foram pensados. É quando a gente pegava esses meninos, por exemplo, e os jornais de Jequié para ver, no mínimo eles estariam sempre naqueles jornais sensacionalistas, as fotos deles. Então esses meninos vieram para várias emissoras aqui em Salvador, para feiras literárias, sentaram na mesa, eles sozinhos, para falar para os professores a importância de um clube, né? Esse protagonismo. E sempre que eu era convidada para falar do clube, nessas feiras eu falava, eu consigo ir, mas eu tenho que levar os meninos comigo, ao menos 3, para representar. E isso foi muito importante para eles e para mim também, porque era vamos dizer assim, acho que era a minha missão que eu tenho para fazer na vida, né? Depois que eu entendi algumas coisas, que a gente precisa abrir alguns caminhos, porque tem muitos de nós que ainda assim, senta, eu cheguei aqui, eu sentei, então quem vem também, de qualquer jeito. Eu acho que não. Eu acho que se eu tivesse algumas portas com um ferrolho mais frouxo para entrar, seria mais fácil para mim. Então, se eu puder fazer algumas frechas de luz para quem vem também, é importante. Então, o clube nasce nesse movimento de essa escola não lê nada. Eu falei, o que é que está lendo nessa escola? Vamos ver então, vamos tirar esses livros do cânone e vamos colocar Becos da Memória, vamos colocar os textos de Riane Leão aqui, que são realidades que casam, a ficção que casa com a realidade daqueles meninos ali. Perfeito. E quando você traz isso, né, da importância de associar com redes sociais, da viralização, é esse o ponto que eu quero abordar agora com você. Porque eu acredito que agora que o projeto já está mais encorpado, como você disse, né? Já são mais de 90 crianças e adolescentes envolvidos. Como é que você faz justamente para continuar aliando com esse movimento de rede social, de tecnologia, para que uma coisa não esteja distante da outra, né? Porque a gente sabe que o que atrai realmente o jovem é a tecnologia, a rede social, essa coisa da viralização, do compartilhamento ali e tal, da visibilidade. Então, como é que você faz para que o livro não seja totalmente à parte, distante desse universo? Então, nosso primeiro passo foi criar o Instagram do clube. Quando a gente criou esse Instagram do clube, a gente falou, toda vez que a gente for fazer leitura, né, nossos encontros eram semanais, agora são mensais. A gente vai registrar com foto, com rios, vai fazer vídeo e a gente vai começar a postar. E no início, uma barreira que surgiu era a questão da autoestima. Os meninos e as meninas, não, Pro, eu não quero aparecer. Ou quando eles apareciam, eles apareciam sempre tapando ou o nariz ou a boca. E eu, né, já naquele o botão de pesquisador ativado, eu falei, não, aqui tem alguma coisa com imagem, autoestima. Aí fui conversar com alguns colegas da área, falando, Jéssica, isso é sobre como se vê.
esconder os traços negroides muitas vezes, né? E aí a gente fez uma comparação que no início do Instagram, se você fosse olhar assim, você via no início os meninos sempre com a mão assim, ou se escondendo. Agora os meninos estão com a câmera, tipo assim, aqui, eu estou aqui para poder falar. E aí a escola do lado começou a ver, né? Ah, tem o Instagram do clube, então o clube hoje também serve como inspiração para outros projetos no município de Jequié, de Baixa Grande, aqui em Salvador também, alguns outros clubes que começaram a abordar, não somente em novembro, porque essa pauta não é uma pauta de novembro. Ler literatura negra não é, eu sempre falo, não é só por reparação histórica, mas é a qualidade. Você pega um texto de Conceição Evaristo, você aprende do início ao final. Né? Então, os meninos começaram, por exemplo, a gente marcava a Conceição no Instagram, Conceição curtia, os meninos, nossa, e tiravam um print. Então, até o olhar que eu fui percebendo deles, quem era importante para eles seguirem na internet. Hoje a gente tem uma paleta mudada no Instagram dos que participam do clube. Então, a gente conseguiu, o livro, eu sempre falo com eles, não é só o livro que vai ficar na biblioteca. A gente também faz sorteio de livro, doa livro, então recebemos livros também, a editora UFBA manda livro para a gente, várias outras editoras também do Brasil entraram em contato comigo, pediram a caixa postal, já disse que a gente vai enviar caixas de livros, a gente tem uma biblioteca de assim, toda negra, que eu fico babando, assim, eu morro de ciúme e eles também super cuidam dos livros. A gente tem um processo de pegar o livro, levou para casa, aqui ó, a gente vai devolver, aí vai ser pró, tia, como eles queiram falar. E aí, na época, começou só com esses meninos e meninas quilombolas, e depois a gente começou a abrir. Aí, então, hoje, depois do Instagram, outras escolas vêm no Instagram, e aí foi indo e a gente está até hoje. Que bom é saber que existe um projeto tão importante quanto esse do Clube de Leitura para crianças e adolescentes e agora também para toda a comunidade que se interessa. Já soube que agora é itinerante, a gente vai falar um pouco disso, mas na volta do nosso intervalo, porque já está na hora. Papo bom é assim, flui que o tempo passa e a gente nem percebe. Então fique aí com a gente, sintonizado, é o tempo rápido, só de beber aquela água e a gente já volta falando um pouco mais sobre a importância da literatura nessa transformação social. É rapidinho, a gente já volta. Pronto, minha gente, já estamos de volta com o nosso Azeviste de hoje, falando sobre essa relação entre literatura e transformação social. A gente está aqui com Jéssica Oliveira, idealizadora de um clube de leitura para crianças, adolescentes, quilombolas aqui na Bahia. E a gente está falando sobre essa experiência, né, Jéssica? Acho que é tão importante a gente falar sobre isso, mas também trazer exemplos, né, de como você traz, de que experiências, de quais relatos você pode trazer para a gente aqui dessas crianças e adolescentes, após participarem desses clubes de leitura, o que é que chega para você, assim, de mudança na vida, de mudança nessa perspectiva social delas? Um dos pontos, assim, que, para mim, que mais me alegra, que me chega sempre, é pelos pais, né? Os pais, os cuidadores, ao falar da experiência, da transformação no diálogo dos meninos, que antes muitas vezes, por exemplo, os meninos tinham uma crítica no clube que era, meus pais nem gostam de mim, eu nunca ouvi um eu te amo dos meus pais. E aí eu levei para eles Bell Hooks, Vivendo de Amor, para a gente discutir sobre isso, que muitas vezes os pais, principalmente quando a gente vai fazer o contexto de famílias negras, que toda a vida historicamente foram segregadas, verbalizar o eu te amo não é muito comum. Né, deveria ser, mas não é muito comum. Mas existem outras formas de amor. Sempre que eu perguntava, e a sua roupa não estava lá lavadinha, sua mãe não deixou, sua mãe não saiu tarde para trabalhar, para até evitar que você tivesse como adolescente já em um trabalho. Então, isso também é uma forma de amor. E aí, a questão também dos pais falam, nossa, hoje em dia eles estão falando mais sobre fazer o Enem, porque a gente está vivendo também num processo de técnico de faça, não que eu seja contra, mas eu acho que os nossos adolescentes precisam ocupar o ensino superior. Precisam chegar à universidade e não parar apenas no curso técnico. Então, quando eu falo para eles, a gente fez o Enem, viu Conceição, e aí a gente já leu aquilo ali que ela falou. Então, fazer esse link também das leituras do clube com as maiores provas de ingresso ao ensino superior hoje, né? Que são o Enem, por exemplo. Alguns deles já fazem o Enem por experiência, não já valendo porque ainda estão na escola, né, de educação básica. Outros meninos, por exemplo, saíram da escola do bairro e foram para o IFBA, o Instituto Federal da Bahia, que as provas são bem difíceis, a seleção para poder passar. Então, assim, esse movimento que chega até a mim, de mudança mesmo, da transformação, por exemplo, através do clube, foi a primeira vez que esses meninos foram na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que é a UESB.
E não foram antes porque eles falaram, a gente pensou que pagava para entrar na universidade. Então é uma coisa que é o óbvio ainda tem que ser dito, porque é pública, eu sei, você sabe, mas será que todo mundo que está, né, assistindo a gente aqui, por exemplo, sabe que você pode entrar na universidade pública, assistir uma palestra, ver o que é que está acontecendo ali semanalmente? Então, se tinha a ideia que esses meninos sabiam, e eles disseram para mim que não sabiam. Né? Então, a gente fez alguma, por exemplo, foi a primeira vez que eu trouxe 22 deles para aqui, para Salvador. Eles nunca tinham vindo aqui em Salvador. E aí vieram, foram conhecer a Flipelô, foram conhecer a Flica, que é a nossa maior feira do Norte e Nordeste, né, de literatura. Então, esse movimento que eu tive como retorno de eu me inscrevi no Enem. Eu li tal coisa e vi os meninos, 14 anos, falando sobre necropolítica. Sabe, falando, não, mas isso aqui que aconteceu no meu bairro, acontece por isso e isso e isso. A gente foi falar sobre racismo ambiental, por exemplo, e eu falei, olha, não é só porque as redes de água, de luz não querem vir aqui, não. Existe toda uma estrutura. Quem são as pessoas que estão aqui para ter esse acesso? Então, são meninos, são adolescentes que têm uma discussão muito afiada. Então, esse retorno que chega para mim, do eu vi na prova, tinha isso aqui de Conceição. Eu identifiquei que isso aqui não foi um crime como passou no jornal, é necropolítica. Então, é como se fosse o retorno do objetivo que eu queria alcançar. Uhum. É incrível isso. E que pena, como você disse no bloco anterior, que no início do clube você enfrentou ainda uma certa resistência por parte de colegas, né? Que achavam que era uma utopia, talvez, você querer transformar essa realidade desses alunos, mas também é algo que deveria ser fluido dentro de das escolas, já que existem leis, inclusive, que obrigam o ensino da cultura afro-indígena nessas instituições. E a gente não vê isso no dia a dia, como você ressaltou, a gente vê somente quando vê, no mês de novembro, né? Então, isso também é muito problemático, porque se fosse algo que a gente já viesse ali cultivando desde o início do ensino ali fundamental, trazendo isso para o universo dessas crianças, não precisassem existir esses clubes da leitura para poder fazer esse papel, né? Sim. Sim, e até porque existe uma lacuna, né, da teoria e da prática. A gente tem essas leis, a gente tem também um acervo gigantesco hoje de compra e de entrega, né, de livros de literatura negra do Estado para as escolas do município também. Só que, em contrapartida, a gente também entende que a gente vem de uma sociedade com letramento racial, nem todo mundo acessa. E tem outras pessoas que também não querem ainda acessar. Porque a gente tem algumas pessoas que realmente, a depender da idade, por exemplo, não tem acesso a celular, não vejo televisão, mas assim, pessoas que, professores formados, têm acesso a um celular. É o mínimo hoje em dia você entender que não tem que ter o letramento racial só para fazer a Lei 10.639 na prática, mas para a vida, porque quando você vai para uma escola pública, o público é majoritariamente negro. E não dá para você chegar ali e fingir que aquelas pessoas não têm cor, que todo mundo é igual. Né? Então, assim, essa dificuldade na escola é muito real, Cris. Tem essa questão toda teórica, mas na prática a gente ainda vai esbarrar com muito preconceito, com muita resistência, né? Principalmente, eu já tenho esse autor aqui que eu coloco todas as provas, já é anual, eu não vou colocar isso aqui. Né? Então, com o clube teve também esse atrevimento, porque os meninos perguntavam, a gente leu tal livro, o que, é que a senhora acha de colocar esse livro aqui na aula? Com outros professores. Então, alguns aceitaram. Jéssica, a gente vai encaixar tal disciplina aqui, a gente vai fazer. A gente se juntou, inclusive, os professores de humanas, na época, que eu não era professora formada, era estagiária, mas me meti no meio. E aí, quando a gente fez esse evento mesmo grande, que foi o primeiro concurso literário do Quilombo, todo mundo da escola participou. Até professor de matemática participou. E ele começou a perceber assim, não, realmente essa temática não é só para novembro, e não é só para aqui para a escola, é para a vida. Porque as pessoas negras, os corpos negros, eles estão atravessando os profissionais que não são negros também para além da escola. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho como está acontecendo agora o clube de leitura, né? Você chegou aqui me contando que ele agora acontece de forma itinerante. Então, fale um pouco sobre esse novo formato, mas também sobre os principais desafios, né? Se você conta com algum tipo de apoio, de algum tipo de patrocínio, como é que você faz para esse projeto de fato acontecer? Então, o clube, hoje presencialmente, ele existe no Oderê. O Oderê é o programa que eu faço o mestrado, né, que é o programa de pós-graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Conhecido como nosso Oderê, que em Yorubá significa criança caçadora. Foi fundado esse programa pela professora Marise de Santana, que é uma Yalorixá, minha co-orientadora no mestrado, inclusive, e aí ela cedeu uma sala para a gente se encontrar em Jequié, de forma presencial, semanal,
depois passou a ser mensal. Só que como o clube foi se expandindo tanto e vários alunos querendo participar, eu não conseguia manter o clube o tempo todo ativo, presencial, porque eu não conto com nenhum apoio, a não ser esse apoio do espaço. Nenhum outro apoio a gente tem, nem para alimentação, às vezes, vamos ter um lanche no clube. A doação de livros, por exemplo, é toda feita para quem quiser doar um livro, mas a gente não tem o poder aquisitivo de fazer compras. Para os eventos que a gente vai também, em todo esse processo. E aí eu comecei a fazer o clube itinerante. A gente se reúne por um grupo de WhatsApp para discutir o livro. Vamos ler tal livro esse mês. A gente começa a discutir, lê o livro, começa a discutir o clube, marca, por exemplo, às quartas-feiras, às 7 horas. Todo mundo entra ali online, a gente vai discutir sobre aquela leitura, o que foi que aconteceu. E quando há necessidade de se encontrar presencialmente, a gente tem essa salinha lá no programa do Oderê em Jequié. Quem quiser mais informações sobre o projeto, qual a rede social, o seu Instagram, para que as pessoas, enquanto a gente está conversando aqui, já possam ir lá dar aquela futucadinha? Então, tem o meu Instagram, que é o @soujessicadeoliveira, e tem também o Instagram do Clube da Leitura, que é @Clube da Leitura Preta, com 2 A no final. Pronto, Aí lá bem tem as fácil. fotos e praticamente a agenda da gente também por lá. Ótimo. Agora me fale, o seu sua pesquisa de mestrado, né? Como é que dialoga com esse seu projeto do Clube da Leitura? Me conte. Então, minha pesquisa de mestrado é outro desafio na minha vida, né? Porque Você eu não gosta? saio, eu não Aí gosto, gosta. eu reclamo, mas eu gosto. Eu não saio da academia para fazer pesquisa. Eu faço esse movimento reverso, eu saio da comunidade para levar esse locus para dentro da academia. Então, eu pesquiso hoje, no mestrado, né, o poder de transformação de impacto decolonial que clubes da leitura têm, para além dos muros da escola, porque a gente consegue entrar, atravessar a sociedade, as famílias, né, os sonhos, transformar futuros possíveis. E nessa pesquisa minha de mestrado, que é uma das coisas também que eu defendo, porque geralmente quando alguns colegas vão pesquisar sobre adolescentes ou sobre corpos negros, a gente sempre vê essa questão da violência, da dor. E essa pesquisa minha, embora ela tenha sido um processo muito desafiador, porque a academia é um lugar que diz assim, aqui não é o teu lugar. A gente fica porque a gente é ousado. A gente é ousada, mas é bem complicado, assim, várias questões. Mas um dos pontos que eu pude observar é que no decorrer da minha escrita, né, bem no meu processo de qualificação, uma professora, ela identificou, a professora Francis, ela falou assim, olha, você percebeu que o seu projeto ele fala do corpo negro em um lugar de futuro possível, sobre sonhos, porque falar sobre clube da leitura, literatura com adolescentes, é falar sobre um futuro possível. Porque eu não imagino que um adolescente que está ali lendo no clube, que tem acesso a letramento racial, ele não vai ter um futuro legal, bonito. Pelo contrário, então, essa perspectiva na minha pesquisa de mestrado, ela também faz essa chamada para outras pesquisas que são importantes, que falam sobre corpos negros, mas também como a gente pode falar de sonho através, né? E é muito desafiador também, porque eu sou pesquisador, eu sou escritora. Então, se eu não me policiar, às vezes, na escrita, fico bem poética, e não que isso seja ruim, mas justamente porque eu quero tentar agregar, que na academia a gente pode também falar de literatura, e pode falar da literatura como essa ferramenta de transformação social. Muitos veem a literatura, às vezes, é o livro, é um hobby. Não, a literatura é o meu trabalho, inclusive, atual, trabalhar com a palavra. Você deixou escapar aí na sua fala, né, sobre essa problemática que existe dentro das academias que dizem para nós aqui não é o seu lugar. E toda pessoa preta que está aí nos assistindo, que já estudou em uma universidade, que já estudou em uma faculdade, sabe muito bem do que a gente está falando. Eu queria que você trouxesse seus exemplos pessoais, situações que você já viveu, já vivenciou dentro da universidade e que fizeram questão de pontuar isso para você, direto ou indiretamente. Então, por exemplo, em 2022, quando eu ainda era estudante, né, de letras, eu tive esse conto Festa de Aniversário selecionado. E quando esse conto foi selecionado, existia uma página, por exemplo, a parte da universidade, que era a página para falar as fofocas da universidade. Sim. E eu virei o assunto da página, porque todo mundo ficou, não, eu acho que foi os professores que fizeram o texto e colocou que ela era autora para ela poder ganhar o concurso. E aí eu não identificava ainda o que significava aquilo. Eu falava, isso aí é alguma coisa pequena. Não, deixa para lá. E depois eu comecei a dar nome. Eu falei, não, isso aqui não é maluquice, isso aqui é racismo, isso aqui é por isso, se fosse outra pessoa não ia ser vista assim. Eu comecei a pontuar. E quando foi para entrar na academia, né, eu tinha uma resistência muito grande, porque eu acho que é um espaço que, às vezes, eu não gosto muito da ideia de me reunir num lugar e ficar falando sobre uma coisa como se fosse distante. Então, como eu pesquiso quilombo, e eu vou muito
na perspectiva de Beatriz Nascimento, ela fala que quilombo é um lugar vivo. Essa ideia de quilombo, que as pessoas estão sentadas com um cesto ou numa rede, é algo que está ali naquele livro didático bem preconceituoso, inclusive. O quilombo, ele é em movimento ainda. Então, quando eu entro na academia, né, eu não sou uma mulher quilombola, sempre deixei isso muito claro, mas eu tenho uma passabilidade nesse espaço, me permitiram entrar. Então, o que eu puder transformar e receber esse conhecimento, eu vou estar ali. Então, quando eu chego na academia com essa ideia batendo na porta, olha, eu vou pesquisar. Mas você vai pesquisar o quê? Eu falei, um clube que eu criei. Aí todo mundo riu. Ai, não vai não. Eu falei, vou, gente, vou, porque eu já estou aqui. Aí passo mal, surto, mas vou. Cheguei lá, entrei, fiz a prova, né, as seleções, inclusive o Oderê tem 4 etapas, assim, é bem a entrevista, tremendo na base. E aí recebendo aquela pergunta, mas você vai pesquisar o quê? Eu falei, esse. E quem criou? Eu falei, eu. Com base em quê? Na minha base, mas eu tenho esses teóricos aqui que conversam praticamente o que eu estou falando. Aí ainda brinquei, eu falei assim, olha, eu já falo esses negócios difíceis aí que esse povo da academia fala tudinho, eu só não sabia que era essa palavra, esse termo, mas eu já faço na prática. E aí, quando eu passei, que eu entrei, uma das coisas que eu me deparei também foi essa resistência, né? Porque, olha, você vai pesquisar uma coisa que você criou, então não tem um fundo, é algo novo. Vamos ver se não tem outra coisa. A gente partiu para ver realmente, a gente pesquisou o clube da leitura preta, ele é pioneiro na Bahia. Existem vários clubes, mas com essa ênfase de literatura negra para o recorte de público, a gente não tem um segundo clube, né? Então, aí eu entro nesse espaço, né, quase saio, eu falo, gente, não é para mim, porque enquanto mulher negra, quando você, na prática, na teoria é tudo muito saudável na teoria, mas na prática não é muito. Qualquer pessoa negra que entra num espaço de poder, porque é um espaço de poder também, o espaço acadêmico, sabe que não é fácil. Com certeza. Agora vamos falar sobre próximos projetos. O que é que você pensa, o que é que você vislumbra para o clube de leitura, né, que você criou, que você idealizou, que está aí pungente, mas também se você tem outras ideias, outros projetos em vista, o que é que você tem aí? Porque eu já vi que você não para quieta. Então, eu tenho, né, para o clube, um dos nossos maiores projetos agora é captar alguns editais públicos de cultura. Inclusive, o clube se transformou em um ponto de cultura também. E para a gente poder estar movimentando as saídas dos meninos, a compra de mais livros e poder movimentar também bolsas para os que querem continuar no clube. Porque, querendo ou não, é um tempo que você passa ali, muitos deles têm que trabalhar, e às vezes, se tivesse como a gente ficar, né, como de outras formas. Então, eu tento transformar agora o clube, é um projeto meu para 2026 agora, no máximo 2026. Porque eu sempre falo, também não tem um tempo do mundo todo, né? É uma urgência que a gente tem. Captar esses editais para a gente tentar fazer o clube resistir de uma forma mais digna, vamos dizer assim, assentada mesmo, mais forjada. E para a minha vida assim, pessoal de escritora, agora, mês que vem já tem um projeto lindo, que é o lançamento desse livro Iarim, que vai acontecer no interior da Bahia. Eu vou fazer lá no meu interior a primeira vez que esse livro vai ser lançado lá. Nunca tivemos antes, assim, na história, né, do município, uma oportunidade para os escritores da terra, né? A gente está em 2025, e isso ainda não aconteceu. De sentar assim, vamos fazer um momento só com escritores da própria terra, para fazer os lançamentos. E principalmente para chegar aquele escritor da terra que está ali, aquela menina, aquela criança, olha, ele é daqui, ele conseguiu lançar um livro, então eu também posso conseguir. É um dos meus projetos e continuar escrevendo, quem sabe ganhar o prêmio Jabuti. Né? Eu sempre falo que palavra tem muito poder. Até hoje eu não me lembro de nada que eu tenha pedido e eu não tenha conseguido, com muito esforço, mas eu consigo. Então, eu tenho vislumbrado forjar o clube de uma forma mais assertiva, fazer esses lançamentos e continuar viva, né? Para poder ver também esses futuros possíveis todos existindo. Com certeza. Ah, incrível. Eu adorei conhecer você. E como ela diz, né? Não tem nada que ela idealize que não realize. E essa entrevista aqui é fruto disso, porque ela mandou uma mensagem para mim através do Instagram. E aí fica também a dica para você. Se você tem algum projeto interessante, algo que você queira contar, você tem uma experiência, uma expertise, traga para mim, vem através do meu Instagram, @cristielefranca, e você manda lá um direct que a gente vai conversar, vamos dialogar. Esse espaço aqui é nosso, é justamente para que você mostre o seu trabalho, para que as pessoas conheçam aquilo que você faz em prol de uma comunidade. Jéssica, foi massa essa conversa com você. Muito obrigada por essa procura, por ter chegado até aqui. Mas eu queria que
pedir para você, antes de você encerrar, de deixar suas redes sociais, que você mande uma mensagem direta e reta para quem está aí nos assistindo, principalmente criança, adolescente, jovem, que muitas vezes está sem perspectiva de futuro, que tem uma realidade muito distante lá no interior, como você era, ou que você é ainda, né? Que suas raízes são fincadas lá, mas que muitas vezes não tem esse projeto de futuro, não tem muito gosto pela leitura, enfim, mande esse recado para quem nos assiste. Então, dizer, né, que assim, não é fácil, né, para quem está hoje, por exemplo, não sei como é que está o dia de cada um, mas dizer assim, como é que eu vou chegar lá um dia, como é que eu vou escrever um livro? Partindo de entender, né, e respeitar o espaço que cada um da gente é, de onde a gente vem, porque a gente tem uma correria, uma urgência que a gente vive hoje, e eu quero chegar lá, mas é importante chegar e chegar vivo e chegar bem, né? Às vezes o que eu consegui conquistar na minha idade hoje, tem pessoas que ainda não conseguiram e outras que ainda vão conseguir, né? Então eu diria que no primeiro passo, comece a mostrar o que você escreve. A gente tem hoje a rede social, mostre na rede social. A nossa literatura, o que pode não ser bom para um, pode ser para outro. Às vezes a gente escreve, eu não gosto disso, a gente coloca ali. Eu aprendi um tempo com uma amiga que a oportunidade ela é cabeluda na frente e careca atrás. Então a gente tem que pegar a oportunidade. A gente tem que se fazer ser visto. Né? Então, assim, principalmente os adolescentes que vivem, né, essa crise dos hormônios e muitas vezes os pais estão ali, fica no celular, tira um tempinho no celular, posta o que você escreveu para quem gosta de escrever, quem não gosta muito de escrever, mas gosta de ler, gosta de interpretar, começa a seguir essas pessoas, que a gente tem um público hoje na internet de escritores, de influências que falam sobre a literatura. E sempre pensar a literatura num lugar não como hobby, mas como uma ferramenta de transformação. Eu, em 2024, por exemplo, fui para a África fazer uma palestra sobre o meu livro. Então, eu atravessei o Brasil através da literatura. Eu não sou apadrinhada, eu não venho de uma família nobre, né? A coragem e as oportunidades. E não é só a coragem, porque quando a gente é mulher, quando a gente é negro, e a gente entende essas intersecções que atravessam a gente, não é só acordar e eu vou ter coragem, mas é começar a trabalhar também assim, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui para me movimentar. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é assim, que Exu fala sobre o movimento, faz o movimento que eu dou o chão. Eu estou esquecendo a frase, mas era sobre isso, assim, esse processo de se movimentar, né? Até o não se movimentar também é um ato de coragem, né? Porque a gente não sabe como é que está a cabeça de cada um, como é que estão as oportunidades para cada um, mas sempre que pensar em uma oportunidade, lembrar que ela é cabeluda na frente e careca atrás, e tem que pegar a oportunidade. Não é sobre somente coragem, mas no mundo que a gente vive hoje, essa urgência que a gente vive no cenário de, por exemplo, viralizar, mas viralizar com o quê para permanecer? Não é somente viralizar. Então, principalmente esse recado para essa galera adolescente que está nessa busca de eu quero viralizar, eu quero fazer alguma coisa. Então, até o fazer depende do movimento. Com certeza. Ai, foi ótimo essa conversa com você. Espero que a gente tenha outros momentos. Me traga atualizações sobre o Clube da Leitura, toda essa movimentação que vem acontecendo. Me traga aí as novidades. O Azeviche é um espaço de todos e você sempre será muito bem-vinda, viu? Por hoje a gente vai ficar por aqui, né, minha gente? Chegou nossa hora, é isso. Eu aguardo você na próxima semana com mais um Azeviche. Não esqueça que toda a nossa programação está disponível no nosso canal do YouTube. Você pode acessar a qualquer hora. Pega o QR Code aí, que está aqui no cantinho, aponta a câmera do seu celular e você vai ter acesso a toda a programação. Se não tiver aqui no cantinho, não tiver com a TV ligada na hora, vai lá no YouTube e procura TV e Rádio Câmara de Salvador, que você vai encontrar também tudo lá à sua disposição. Um beijo para você e até a próxima semana.